Um bilionário arrogante chamado Marcos foi até uma favela no meio da noite para pedir uma garota pobre chamada Beatriz em casamento, mas ela recusou. Marcos insistiu, dizendo para ela estipular um preço e que o dinheiro não seria problema, contanto que ela aceitasse se casar com ele. Beatriz ficou ainda mais irritada e, indignada, o expulsou de lá. A arrogância de Marcos não durou muito, pois, em menos de um dia, Beatriz teve que engolir o orgulho e procurá-lo. A mãe de Beatriz a obrigava a se casar com um delinquente da mesma vila, pois ele tinha casa e carro, o que poderia gerar renda para a família. No entanto, Beatriz não gostava dele e naturalmente recusava a ideia. Ignorando os sentimentos de Beatriz, sua mãe marcou a visita do delinquente à casa para selar o casamento, sem consultá-la. Quando o pai de Beatriz descobriu que ela não queria o casamento, também se opôs. Irritado, o delinquente foi embora e a mãe descontou sua raiva nos dois, expulsando-os de casa para que se virassem sozinhos. O pai de Beatriz, que já estava ferido devido a uma queda no trabalho, ficou com os ferimentos ainda piores, pois a mãe não permitia que ele fosse ao hospital, considerando isso um desperdício de dinheiro. Com a situação agravada, ele acabou desmaiando sob uma chuva torrencial, enquanto ele e Beatriz se molhavam completamente. Desesperada, Beatriz levou o pai ao hospital, onde o médico informou que o ferimento estava infeccionado e que ele precisava de uma cirurgia urgente, ou sua vida estaria em risco. Nesse momento, a mãe de Beatriz chamou o delinquente novamente, pedindo que ele custeasse a cirurgia. Em troca, Beatriz, supostamente agradecida, aceitaria se casar com ele. O delinquente concordou imediatamente, mas Beatriz, determinada a não aceitar sua ajuda, foi até a empresa de Marcos. Depois de hesitar por um momento, ela entrou no escritório dele. Marcos já esperava que ela viesse por dinheiro e, assim que a viu, apresentou um contrato para que ela assinasse. O contrato estipulava que Beatriz teria que fingir ser a esposa de Marcos por 6 meses. Sem outra opção para salvar o pai, Beatriz assinou o contrato sem ler. Marcos entregou uma cópia do contrato a ela e perguntou quanto dinheiro ela precisava. Beatriz hesitou e não disse nada. Vendo isso, Marcos empurrou o cheque para ela, permitindo que ela escrevesse o valor. Beatriz escreveu apenas o suficiente para cobrir a cirurgia do pai. Marcos achou estranho ela pedir tão pouco, mas não questionou e entregou o cheque, exigindo que ela cumprisse os termos do contrato. Com o dinheiro em mãos, Beatriz pagou os custos da cirurgia e seu pai foi levado para a sala de operação. Sem tempo para descansar, Beatriz recebeu uma ligação de Marcos, ordenando que ela fosse a uma loja de roupas específicas para comprar novas roupas. Beatriz obedeceu. Na loja, as atendentes inicialmente a menosprezaram por sua aparência humilde, mas, ao ouvir o nome de Marcos, começaram a atender Beatriz com atenção. Após ser vestida e maquiada, Beatriz parecia outra pessoa. Quando ela saiu do provador, Marcos, que esperava do lado de fora, ficou momentaneamente surpreso ao vê-la. Ele a levou para casa e anunciou à família que os dois se casariam. Sua irmã ficou muito feliz com a notícia, mas uma mulher de cabelos cacheados parecia desconfiada de tudo, mas não disse nada. A mãe de Marcos queria conhecer a família